Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Teologia D. Olá, me chamo Diego, sou bibliófilo, amante da teologia e vamos estudar tudo sobre religião. E hoje vamos falar sobre fé e ciência. Tendo em mente que estamos fazendo esse estudo sobre a fé, e do vídeo anterior falamos sobre a diferença entre fé e fideísmo. E agora vamos estar falando sobre a fé e ciência, não das discussões que houveram ao longo do século entre a igreja e a ciência como conhecemos hoje, mas em a aplicação da fé como um conhecimento. Porque ciência, ela deriva do latim e ela significa conhecimento, Ciência do latim significa conhecimento, Então a fé, ela é um conhecimento, O cientista, essa palavra criada por um estudioso chamado William Whewell, é que estuda um determinado conhecimento. Só que a fé, ela não é encarada como algo cientificamente, porque ela não pode ser replicada em laboratório, Ela não pode ser provada. Ela não usa uma metodologia científica, como os cientistas usam, que esse método, método é o caminho, onde você quer alcançar aquele objetivo para descobrir aquele certo conhecimento, que a metodologia científica, ela já surge lá com um filósofo chamado René Descartes, no livro Discurso do Método, que ele já traça como deve ser estudado o verdadeiro conhecimento. E muitas das vezes a fé, ela cai na descrença e é dada como uma evidência anedótica, Evidência anedótica é essa, a gente testemunha algo, como eu acredito que muitos de vocês já teve uma experiência com a fé, tanto ela antropológica, sendo uma fé de algo que você acreditou com todas as suas forças e você conseguiu, como fé religiosa, de você teve alguma experiência com o sobrenatural. Mas a fé, ela pode ser científica sim, Só que a fé, ela não é uma ciência em si, Existem ciências que estudam ela, como como a própria teologia, que estuda a fé religiosa, estuda a fé do judaísmo, do cristianismo, Então a fé, ela é um objeto sim de estudo, ela não pode assim, ser replicada, mas você tem diversos assuntos, sobre a fé, e que se usam métodos, usa assim determinados tipos de ciência para entender, compreender a fé, e às vezes até mesmo chega a ser um mistério e na forma que a fé é aplicada, muitas vezes ainda é um mistério e traz benefícios ou seja, é uma complexidade muito grande quando se fala sobre fé. Mas o que na verdade, o que não é uma fé de fato racional e não científica, geralmente são essas formas de ciência que ficam tentando explicar o inexplicável, como tentar provar Deus, provar eventos sobrenaturais por meio de matemática, por meio de metodologias científicas, tentar provar alguma coisa, por exemplo, da Bíblia mesmo, alguns eventos bíblicos, simplesmente usando métodos, outros tipos de conhecimento que às vezes não é o método certo de ser aplicado nas escrituras. Então, e vai se criando essas coisas. Mas a fé científica racional, a gente tem tanto o testemunho dela, e hoje há grupos, por exemplo, na área da medicina mesmo, há um grupo chamado GMRI, que significa Instituto Global Médico de Medicina,
que eles têm reunido, ó, vou ler aqui, ó, uma organização formada por médicos acadêmicos que está estudando práticas de cura por meio da oração em nome de Jesus e pela atuação do Espírito Santo, né? Pessoas, médicos, né? Porque geralmente tem cientistas que até médicos veem alguma coisa de milagre, eles nunca vão dizer que é um milagre, né? Vão dizer que é uma remissão espontânea ou um efeito placebo, que são algo que eles não descobriram da ciência ainda, né? Mas que a pessoa foi curada simplesmente por acreditar ou que ela ia melhorar ou que algo divino ia curar ela, né? Vamos ter um livro aqui, num livro do Poder do Hábito. No livro, o pesquisador da Universidade do Novo México, ele fala que a fé parece crucial, mas você não tem que acreditar em Deus, mas precisa da capacidade de acreditar que as coisas vão melhorar, né? Ele fala, então você vê, ele é um estudioso, ele começa a pesquisar e ver o poder que a fé tem. Aqui ele está falando da questão dos alcoólicos anônimos, de pessoas que melhoraram do vício do álcool por meio da fé, né? E até mesmo isso em comunidade. O poder de um grupo de ensinar indivíduos a acreditar acontece sempre que as pessoas se juntam para se ajudar mutuamente a mudar. A fé é mais fácil quando acontece dentro de uma comunidade. Você está vendo os benefícios da fé, né? Como tem cientistas que estudam para entender a fé. Aí você fala, então se a fé ela tem uma ligação científica, né? Então por que os cientistas não excluem ela, né? Muitas vezes não é a própria ciência, mas sim são ciências ateístas ou naturalistas, que não querem se levantar contra, né? Não querem escolher uma religião, né? O Estado tem que ser laico, então a ciência tem que ser neutra, né? A ciência tem que ser para todos e não falar de uma determinada religião ou envolver questões sobrenaturais, mas tem que ser coisas só referente à ciência com o método. Mas vocês estão vendo aqui, né, com esses escritos, essas coisas, que a ciência vai muito mais além. E e você vê que a ciência como um conhecimento, né, ela ao mesmo tempo ela é inexplicável, mas ela é explicável quando ela é aplicada na nossa vida, né? E você tem muitos benefícios através da fé. Então, eu acredito que vocês conseguiram entender o que é uma fé racional, científica e espiritual, e uma fé que se passa por ciência, se passa por lógica, mas na verdade é um fideísmo. Então no próximo vídeo vamos estar falando sobre o que é religião e fica mais uma reflexão. O conhecer do homem é o conhecer de Deus. O conhecer a si mesmo é conhecer a Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. E já não importa quem somos, mas quem Ele é. Pra trás o passado em troca